Sou gestor de tráfego e acompanho os dados dentro do próprio gerenciador de anúncios. Como que o Reportei me ajudaria? Essa é uma pergunta interessante, porque assim, quando a gente está no gerenciador de anúncios, o gerenciador de anúncios ele é projetado para você criar campanhas, obviamente você monitorar também, mas você pode perceber que ele é todo voltado para você ter o botãozão lá, criar, engajar, é uma questão de gerenciar a verba, qual campanha está ativa, tal. Você pode ver que até a parte de dados no gerenciador de anúncios, ele fica uma tabela ali do lado, tem alguns números, mas é um pouco confuso. Existem até as áreas de relatórios, mas aí elas são às vezes mais confusas ainda. Quando você está no gerenciador de anúncios do Google, ou do próprio Facebook, né? Geralmente o pessoal fala gerenciador de anúncios é do Facebook, mas o Google também, eles são bichos bem complexos, assim, não é uma coisa tão fácil. E eles são, além de ser complexos, eles são desenhados para criar anúncio, para executar, para operar. Ele é para facilitar esse lado. Então os indicadores que eles têm são bem diretos ali, algumas coisas que você consegue ver. Só que tem um problema, que eles são muito voltados para o tático, né? Para o operacional. Eles não são tão voltados para a estratégia. Então, a estratégia você tem que parar, olhar aquele dado consolidado e colocar aquilo em algum lugar. Você vai reparar que, por exemplo, o pessoal que mexe com gestão de tráfego, o pessoal gigantesco e tal, eles não analisam dentro do gerenciador de anúncios, né? E isso serve para quem é pequeno também. Porque o gerenciador de anúncios, ele não ajuda a ter clareza na questão temporal, né, Rodrigo? Acho que isso é um ponto importante, porque além de ser confuso você ver o que realmente importa, é muito complicado você fazer comparação, aí você tenta fazer uma comparação, por exemplo, dentro do Google Ads para você ver, é muito confuso, é cheio de indicador e tal, não é tão bem desenhado pensando nisso. Então, ao invés de você ganhar tempo, você pode até se confundir e às vezes até errar na análise de dados porque você está olhando lá. Por isso, às vezes, o pessoal que está mais avançado busca uma ferramenta, alguns usam Data Studio e a gente tenta resolver isso como Reportei, né? Por que a gente entrou nesse cenário? Aí a ideia da simplicidade, assim, tem muita complexidade e para a maioria dos usuários a gente precisa de uma coisa mais direta. Óbvio que se você quiser aprofundar, ter complexidade, você tem os indicadores lá no painel do Reportei. Mas Reportei você dá 2, 3 cliques e o nosso foco é a visualização de dados. O foco do gerenciador de anúncio é criar anúncio. Então, acho que aí é a diferença principal, né? Então, além dessa questão de usabilidade, foco na visualização e análise da estratégia, acho que tem mais duas coisas que o Reportei ele traz de benefício para a pessoa, né? Dado que ela perguntou aqui como que a gente ajudaria, né? Eu acho que o primeiro ponto é que o Reportei foi pensado desde o começo para você apresentar esses dados para um terceiro. E você, enquanto gestor de tráfego, tem que prestar contas para alguém, né? Você tem que prestar conta para o dono do dinheiro, para quem está querendo dar resultado. E essa pessoa, ela é leiga, ela não necessariamente, né, pelo menos na maior parte das vezes, ela não entende do detalhe lá do gerenciador. Você manda um print do gerenciador para a pessoa, ela talvez até entenda um pouco. Mas quando você mostra um relatório do Reportei com um design feito para ser lido, em que tem uma análise que você construiu ali, em que você está numa reunião e apresenta e explica os motivos daquilo ter acontecido, muda o jogo, né? Muda o seu jogo, porque a confiança ali estabelecida entre você e o cliente está em outro patamar já. Você já consegue mostrar que você se preocupou em fazer com que aquele seu cliente entendesse o que está rolando ali. E o segundo ponto, né, no caso terceiro, né, intuitividade, questão de apresentar para o cliente, ganhar autoridade. O terceiro ponto que eu acho que é essencial no caso e que o Reportei traz, que é impossível fazer dentro do gerenciador de anúncios, é que no Reportei você consegue ter todo o funil do que está acontecendo. Então você está fazendo uma campanha dentro do gerenciador de anúncios, você pode até ver o custo, você pode até ver quanto que custou o lead, mas você não vai ter lá dentro do gerenciador de anúncios quantos leads de fato caíram no Active Campaign, quantas pessoas compraram quando receberam a automação, quantas pessoas caíram no site efetivamente pelo Analytics e se o tracking do Facebook Ads está melhor do que o Google Ads. Isso você não vê dentro do gerenciador de anúncios. E dentro do Reportei, um relatório ali do lado do outro, né, um embaixo do outro, na ordem do seu funil, de acordo com do que é prioridade para o cliente, você vai conseguir então ter toda essa análise. E aí é o que muda, né? É quem está brincando para quem está levando a coisa a sério. Porque você pode falar assim, não, mas eu sou gestor de tráfego, eu só me preocupo com o anúncio.
Ah, não, mas se você é um gestor de tráfego profissional que leva as coisas a sério, você se preocupa com todo o funil, você se preocupa com o que de fato cai no site, você se preocupa em falar com o seu cliente que o site dele precisa ser otimizado, porque você provou no relatório que não está convertendo, mesmo caindo gente lá. Enfim, então o Reportei te ajuda subindo o nível do serviço que você oferece, né? Total. Só para dar um exemplo assim, de um caso que eu já vi, uma vez eu fui pegar um cliente, ele estava com um gestor de tráfego e esse gestor de tráfego estava fazendo só ads, o cliente estava insatisfeito e aí eu entrei no site do cliente, eu notei alguma coisa estranha. É um site que tinha sido atualizado recentemente e ele não estava sendo indexado no Google. O site não estava sendo indexado, então não aparecia no Google orgânico. Alguém esqueceu de apertar um botão lá no WordPress que indexa o site no Google. O gestor de tráfego ele estava olhando só o gerenciador de anúncios, porque na hora que eu peguei o primeiro relatório de Analytics, eu achei muito estranho não ter nenhum acesso de orgânico. Na hora que eu abri o Search Console, eu vi que estava zerado. Então, aquilo já me chamou a atenção. Então, quando a gente consegue olhar nesse multicanal, a gente enriquece aquele canal inicial. Isso é muito legal e, obviamente, se você ficar só no gerenciador de anúncios, você vai deixar passar coisas que podem te ajudar no tráfego, necessariamente, não necessariamente em SEO, em outras coisas, mas que vão te ajudar ali em ter uma performance melhor para o seu cliente como um todo.